Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Então Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Então, minhas irmãs, nesta tarde em que celebramos o Sagrado Coração de Jesus, desta sexta-feira, nós observamos esta mensagem do Evangelho que tem tudo a ver com o Sagrado Coração de Jesus. Porque essa expressão de Jesus que fecha o Evangelho quando diz: "Quero a misericórdia e não o sacrifício", demonstra que a misericórdia de Deus é expressão do amor de Deus. E Ele tem misericórdia de nós já a partir da sua própria encarnação. O Cristo que se esvazia da sua condição divina para assumir a condição humana, ou seja, aquele que é rico se faz pobre. Isso é misericórdia, porque ele vem assumir as nossas misérias, as nossas dores. Ele vem se compadecer conosco. E ele vai fazer isso durante toda a vida pública, e mais uma vez na cruz, ele vai expressar o amor, mas também vai expressar a misericórdia. Porque quando ele morre na cruz, ele está se solidarizando com toda a humanidade, assumindo as nossas culpas, assumindo as nossas dores, assumindo a morte que era para nós e tirando da morte ressurreição. Tudo isso é expressão de misericórdia. E, por isso, a misericórdia é expressão do amor de Deus. E o Sagrado Coração de Jesus exatamente tem nessa simbologia do coração o amor que ele quer demonstrar e demonstra de fato por nós. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, fica claro quando na vida pública ele acolhe todos os pecadores. E muitas vezes é criticado porque os acolheu. É censurado porque estava com os pecadores. E ele gostaria de fazer entender aos seus interlocutores e a nós que ele veio para isso mesmo, para aqueles que estavam doentes por causa do pecado. O coração de Jesus é um coração que olha para a nossa miséria. Ele se compadece da nossa pequenez. Portanto, a misericórdia é uma espécie de empatia, divina. Deus que se coloca no nosso lugar, que se compadece conosco, tem compaixão
que sofre conosco e que por isso também nos compreende, por isso nos acolhe, nos perdoa, por isso é solidário conosco, por isso também a nos acolher, nos dá força, a nos acolher, procura nos proteger, nos acolhendo, quer também nos orientar, nos corrigir, porque a misericórdia não é só uma questão de passar a mão na cabeça, ela orienta, ela corrige porque quer o bem. A nos acolher da misericórdia, ele também é bondoso conosco. Portanto, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, expressa aquilo que Deus, melhor, aquilo não, a maneira como Deus nos trata. Ele não está atrás de perfeitos, ele não está atrás de pessoas impecáveis, ele não está aí atrás dos bonzinhos, das boazinhas, não. Ele vem exatamente para os imperfeitos, para aqueles que não estão bem, para aqueles que necessitam da sua graça, para aqueles que precisam ser enriquecidos com a riqueza que Ele tem para dar. A riqueza do seu amor, a riqueza da sua graça, a riqueza dos seus ensinamentos, a riqueza da sua palavra, a riqueza da sua compaixão, a riqueza que cura, que liberta e que salva. Portanto, Deus ama e ama de uma maneira extraordinária a todos nós, a partir dessa atitude de misericórdia para conosco. Então não tenhamos medo dele, não tenhamos receio de nos aproximarmos dele, de buscá-lo, não tenhamos medo de apresentar para ele as nossas misérias, as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas limitações, porque ele quer acolher tudo isso. Não porque ele concorde com tudo isso de forma alguma, ele quer acolher para nos renovar, ele quer acolher para nos converter, ele quer acolher para nos restaurar, ele quer acolher para nos tirar da situação de uma pobreza espiritual para nos enriquecer espiritualmente com a sua graça. A misericórdia quer fazer isso, quer nos promover. E claro, acolhidas dessa maneira por Deus, nós também somos chamadas a também imitar o Mestre que é Jesus. Assim como Ele é misericordioso conosco, nos acolhendo, perdoando, tendo compaixão, sendo solidário, nos fortalecendo, nos protegendo, nos abençoando, nos orientando, sendo bom, nós também precisamos praticar essa misericórdia uns com os outros. É claro que é sempre um desafio para nós, porque a gente olha para outra pessoa e às vezes pesa o defeito da pessoa, pesa a falha que a pessoa cometeu, pesa a antipatia que às vezes eu tenho por ela, pesa os conflitos que porventura aquela pessoa tenha causado, a lembrança das mágoas, ressentimentos, enfim. Então é sempre um desafio olhar para o irmão, para a irmã, com um coração misericordioso. A nossa tendência é sempre julgar, condenar. E veja bem, eu não estou aqui fazendo uma crítica porque nós temos essa tendência. Essa tendência, numa natureza enfraquecida pelo pecado, ela é muito natural. Porém, com a graça de Deus, acolhidos pela misericórdia dele, nós somos chamados a superar essa tendência. Então, que a nossa vida de oração, que cada missa que eu participo,
cada novena que eu faço, cada vez que eu medito a palavra, cada vez que eu me confesso, cada vez que eu rezo o terço, possam ser meios de comunhão com Deus para que o nosso coração se torne misericordioso com os irmãos, com as irmãs. Para que o nosso coração, a nossa visão do irmão, da irmã, apesar de enxergar o defeito, seja capaz de acolher a pessoa como Deus nos acolhe. Acolher a pessoa a partir dos defeitos, não porque eu concordo com o defeito. Acolher a pessoa a partir do defeito porque a pessoa precisa. Se há um defeito ali, aquela pessoa, ela necessita do acolhimento, ela necessita do perdão, da compreensão, da empatia, da solidariedade, porque muitas vezes o coração ele só se transforma assim. Quando a gente quer transformar o coração dos outros brigando, julgando, condenando, apontando o dedo, criticando, geralmente daí, da raiva, do ódio, da mágoa, sai mais raiva, mais ódio, mais mágoa, mais feridas ainda por cima. Então você vê, por exemplo, ele chama Mateus. Mateus é um cobrador de impostos, famoso porque os cobradores de impostos tinham essa fama de tirar do dinheiro que eles cobravam imposto, portanto roubava. E, além de ser um cobrador de impostos para um povo estrangeiro, portanto também isso era considerado uma traição da pátria naquela época. Então, Jesus não chega para Mateus e diz: Mateus, tu não presta, tu és sem vergonha, você traiu os judeus, você fica cobrando impostos para os romanos, te converte, seu sem vergonha. Olha, eu só vou te aceitar, só anda comigo se você mudar. Ele não faz nada disso. Ele não passa uma lição de moral em Mateus. Ele acolhe, olha para Mateus, ama, tem um olhar misericordioso, tem compaixão e convida para segui-lo. Por quê? Porque Jesus, no seguimento, no caminho, ele espera, e foi o que aconteceu com Mateus, que o discípulo chamado, num primeiro momento, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de fraqueza, cheio de contradição, à medida que caminha com o Mestre, vai tendo seu coração trabalhado, vai tendo seu coração purificado, vai tendo seu coração convertido, vai repensando a vida, porque vai aprendendo com o Mestre, porque vai na caminhada com o Mestre sendo restaurado. Então, duas coisas importantes aqui para encerrar. Eu preciso me colocar no lugar de Mateus, como aquele que se deixa restaurar pelos ensinamentos do Mestre, que deixa seu coração ser enriquecido pela graça de Deus, pelo conteúdo da fé, hoje, que nos é dado através da igreja, pelo conteúdo da palavra. Então eu me deixo restaurar à medida que caminho, mas ao mesmo tempo, uma outra coisa tão importante quanto é ter paciência consigo mesmo e ter paciência com os outros, que também nós esperamos que entrem na caminhada, que procurem, entrem na caminhada fazendo também o mesmo processo que nós já estamos fazendo, se deixando restaurar. Então, uma pessoa não vai chegar pronta e acabada para nós. Um católico nunca vai ser pronto e acabado. Um cristão nunca vai ser pronto e acabado. Aceitei a fé, já sou perfeito. Não. Aceitei a fé, não erro mais. Não existe isso. Aceitei a fé, não tenho fraquezas. Tem. Então, é uma caminhada a partir da acolhida, a partir do ensinamento, a partir da meditação, a partir da oração, a partir da confissão, a partir da vivência da fé, que vai renovando aquele coração, que vai transformando aquele coração pobre, miserável,
em um coração rico, cheio da graça. Jesus fez isso com Mateus. Ele quer continuamente fazer isso conosco. E espera que nós também façamos isso uns com os outros. Tanto a misericórdia pede de nós acolhermos a atitude de Deus, que é misericordioso, e nos deixarmos conduzir, mas também sermos misericordiosos e imitarmos a Deus naquilo que Ele nos ensina, a também ter empatia, a perdoar, a ter compaixão, a sermos solidários, a acolhermos, a fazermos o bem, a promover a outra pessoa, assim como Deus nos promove na sua misericórdia. E aí a conversão vai acontecendo. E aí aquela pessoa imperfeita lá do início da conversão, quem sabe, colaborando com a graça de Deus e perseverando, no final já é um santo, uma santa, como tantos que Jesus acolheu como pecadores e depois foram, para a glória dos altares, declarados santos. Exemplo, São Francisco de Assis, né? Desculpa eu falar, né, do santo, meu santo fundador. Farreiro, né? Fazia farrista, né? Bancava a gandaia da juventude de Assis, apegado aos bens do pai, que era um burguês, um comerciante rico, né? Foi para a guerra, né? Tinha sede de ser famoso, de se tornar cavaleiro, e de repente encontra-se com Deus, Deus o acolhe, Deus o transforma, as bênçãos de Deus vai renovando, e à medida que ele vai caminhando, vai se deixando santificar. Pura ação da misericórdia. Então, que nós deixemos a misericórdia de Deus agir em nós e também sejamos canal da misericórdia para nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.